pessoal, como estão vocês? Como estão os grupos? Estão caminhando? Tenho visto fotos, tenho ficado feliz de ver o crescer dos grupos, o caminhar e tenho estado muito contente, orando para que o Senhor abençoe os nossos grupos. Estamos agora no capítulo 12 de Atos e nós vamos fazer uma retrospectiva do capítulo 11 e começa com a visão de Pedro que ele teve sobre quando descia o lençol e o Senhor mostrando para ele para matar e comer e eles fazendo distinção entre o que é comum e o que é imundo. Então Pedro disse, olha, Senhor, nunca comi nada imundo. E diz que era como um lençol que descia e subia por 3 vezes e o Senhor ministrou a ele para que pudesse não fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Também Deus usa vários meios para falar com os seus. Ele usou anjos, usa louvores, usa a sua palavra, usa pessoas, usa uma pregação. Deus usa os meios que ele tem para falar conosco. Também Deus batiza com o Espírito Santo, essa experiência real e verdadeira que todos nós precisamos ter. Se já tivemos, precisamos de renovar essa experiência com o batismo com o Espírito Santo, porque é uma promessa de Deus, ela se cumpre e é importante para cada um de nós que nós vivamos cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, porque o Senhor vem sobre nós e muda a nossa história, traz purificação no nosso coração, traz uma vida santa, traz semelhança de Cristo, e isso é muito importante para nós. Também Deus concede o arrependimento para a vida. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como dizem Romanos, o Senhor nos traz vida, Ele nos traz arrependimento, Ele perdoa os nossos pecados. Também nós vamos ver no capítulo 11 que Deus está presente. Você vai ver a atuação do Senhor, a presença dEle em todos os momentos. Foi algo muito especial. E por fim, Deus usa pessoas no momento da tribulação. Lembre-se que havia um profeta chamado Ágabo que disse que ia ter fome no mundo. Então os irmãos se uniram e trouxeram socorro àqueles que estavam passando necessidade. Deus levanta pessoas para que possam ser alcançadas pelo Senhor. No capítulo 12, nós temos um versículo-chave que eu achei interessante, e tem mais um que eu gostei também, mas versículo 11, que diz, então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Que texto extraordinário. Um pouquinho mais para frente fala que a palavra do Senhor crescia e multiplicava. Como o evangelho alcança pessoas, multiplica, transforma. E isso é muito maravilhoso da gente perceber. O tema que o nosso escritor, de hoje, o Orlando Furlan, ele diz, quando tudo parece perdido, Deus reverte a situação. Neste momento, há muitas intervenções miraculosas de Deus na igreja primitiva. Você vai ver isso no livro de Atos. E Lucas, o escritor do livro de Atos e de Lucas também, ele descreve aquele grande salto da primeira viagem missionária. E com a morte de Tiago e a prisão de Pedro, ambos os líderes e apóstolos da igreja de Jerusalém, a igreja ficou em dificuldade. Tempos de angústia, de sofrimento. Mas havia esse momento porque estava no momento da festa da Páscoa e da festa dos pães asmos, ou ázimos. Pão asmo quer dizer pão sem fermento. Eles tinham que ter 7 dias que não poderiam comer pão com fermento. Não poderiam trabalhar, teria que haver uma santa convocação, tinha que convocar todos os judeus para virem para Jerusalém para celebrar essa festa de 7 dias e teriam que oferecer um animal ao Senhor. Mas nenhum fermento poderia ter dentro de casa, porque o fermento simboliza o pecado. Então, quando Deus tirou o povo do Egito, Ele diz, olha, vocês vão celebrar essa festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, que ela acontecia uma em seguida da outra, para que pudessem
lembrar de que eles foram livres do Egito e que eles poderiam viver uma vida longe do pecado, que não poderia ter fermento na casa deles, porque simbolizava uma libertação que o Senhor fez do pecado, o livramento que ele deu para o seu povo. Então, neste martírio dos cristãos, havia um poder do mal para atingir os filhos de Deus. Mas Deus, pelo seu grande amor, ajudou e permitiu que Pedro fosse preso, mas Tiago fosse morto. E alguns perguntam, mas por que Deus permitiu que Tiago fosse morto, que era irmão de João, discípulo de Jesus, e Pedro fosse solto? Enviou anjos. E essa é uma questão da soberania de Deus, que nós não temos acesso a ela, a não ser que o Senhor nos mostre, mas foi algo que o Senhor fez, talvez para cumprir o seu propósito, que Deus tinha para a vida de Tiago e tinha o propósito para a vida de Pedro também. Mas havia algo muito especial neste momento. Primeiro, que Deus vê as nossas provações. Deus ouve as nossas orações e Deus cuida e nos livra dos inimigos. A perseguição tinha duas vertentes. A primeira delas era a perseguição religiosa, todos aqueles que pregavam o evangelho, falavam sobre Jesus, falavam sobre ressurreição, era algo que trazia dificuldade para os cristãos. Tanto é que eles foram dispersos. No capítulo 11 você vai ver que houve dispersão por conta deles estarem pregando o evangelho. Segunda perseguição foi uma perseguição política. Herodes Agripa já havia prendido alguns cristãos para maltratá-los, já havia passado ao fio da espada Tiago, irmão de João, e agora encarcerara Pedro na prisão até o fim da festa, para então matá-lo. Esse era o propósito dele, porque ele percebeu que os judeus gostaram do que aconteceu com Tiago e gostaram do que aconteceu com Pedro. Então, foi algo assim que foi difícil para os cristãos naquela época, mas eles estavam orando, a igreja estava orando, intercedendo, clamando a Deus pela vida de Pedro. E de repente, um anjo toca no lado de Pedro, e ele estava dormindo e diz: Pedro, levanta! E ele, talvez meio atordoado ainda, seguiu o anjo, e diz a Bíblia que os portões se abriram automaticamente. E ele então saiu, e os guardas, que eram 16 que tomavam conta dele ali, não viram Pedro sair. Olha que extraordinário! E ele foi, saiu, e ele pensou: para onde que eu vou? E ele foi para a casa dos parentes de João. E ao chegar lá, veio uma serviçal, uma servente, talvez uma empregada que trabalhava ali na casa, e ouviu a voz de Pedro. E Pedro bateu no portão e disse: abra a porta. E ela ficou tão atônita que ela foi lá para dentro e disse: olha, Pedro está lá no portão. E eles então falaram: você está louca, como que pode? Nós estamos orando aqui por ele, como é que ele já saiu da cadeia? E quando Pedro insiste em bater do portão, e então abriram, viram que era ele, e ele mandou todos ficarem quietos e contou como o Senhor fez aquele milagre. É interessante que Deus nos livra da morte e outros livra na morte. Lembra-se de Daniel e os seus amigos, quando foram para a fornalha, eles estavam ali na fornalha, iam morrer, e Deus os livrou ali no momento. Bem, isso é o que mostra a palavra de Deus nesse momento. Deus é Deus quando nos livra da morte, quando nos leva para a sua presença, quando o Senhor leva alguns para estar junto de si, como tem levado muitos agora nesse momento. Nós vemos que no Salmo 116, versículo 15, diz que a morte é preciosa aos olhos do Senhor. Claro que nós não queremos passar por esse momento. Mas olha, vejamos alguns aspectos da prisão de Pedro. Primeira delas, a prisão de Pedro era para ter retornos políticos. Eles queriam benefícios políticos, porque os romanos, ao prenderem Pedro, eles estavam agraciando os judeus por conta da festa.
Segundo, a intenção era matar Pedro para evitar tumulto, porque sabiam que ele fazia milagres, que ele ressuscitava pessoas, como foi com Dorcas, ele curou Enéas. Deus usou muito a vida de Pedro e neste momento da festa eles queriam preservar isso também. Também a intenção de colocar Pedro na prisão de segurança máxima era para evitar a fuga dele. Eles achavam que Pedro ia fugir e ele não tinha esse plano, pelo que nós podemos entender das Escrituras Sagradas. Mas havia algo muito interessante, muito importante para você pensar comigo hoje. A primeira é que não havia esperança, havia desolação. E Pedro talvez não tivesse como escapar, como Tiago não teve. Mas os crentes oraram, gente. Eles não fizeram uma revolta popular, um abaixo-assinado, não apelaram para as autoridades, mas eles se reuniram para orar em favor de Pedro. Em situações drásticas, em situações difíceis, como a que estamos vivendo. O nosso apelo é que nós possamos orar juntos, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor por essa situação, para que Ele possa transformar isso. E nós cremos que quando nós oramos juntos, o Senhor pode enviar pessoas, enviar anjos, Ele muda situações, muda cenários, Ele envia médicos, envia remédios, Ele envia pessoas, envia uma palavra. Deus faz algo sobrenatural porque Ele quer que nós sejamos alcançados. Algumas ideias para a gente pensar sobre a oração. A primeira, para quem eles dirigiram a oração? Interessante. Eles oraram a favor de Pedro, mas oraram a Deus. Oraram para que o Deus que tem todo o poder possa trazer libertação, trazer salvação, trazer transformação. E ele socorreu Pedro naquele momento e os próprios irmãos que estavam orando, talvez não acreditando que a resposta viria tão rápida, ou que teriam a resposta da oração. Muitas vezes nós oramos e falamos, vamos orar, mas às vezes não acreditamos naquilo que estamos fazendo. Segundo, quem são aqueles que oram? A igreja estava reunida para orar, um grupo de irmãos na casa de João Marcos, clamando a Deus em favor dele. Olha que experiência maravilhosa, e eles tiveram a resposta quase que instantânea do Senhor. Oraram naquele dia, no dia seguinte ele já estava solto, aliás, naquela madrugada. Por que eles oram? Os crentes oram por Pedro, seu líder. Nós precisamos orar, como diz a Bíblia, pelos nossos guias, por aqueles que estão investidos de autoridade. A oração é a nossa conversa com Deus, nosso relacionamento com Deus. Por isso que é tão importante a gente orar e buscar o Senhor. Como que eles oram? A Bíblia diz que havia oração incessante, sem parar, contínua. Senhor, alcança a vida de Pedro, liberta ele da prisão, tira ele, guarda ele, envia anjos, protege. Esta foi a oração que abençoou o coração de Pedro e daqueles que estavam ali, que puderam ver o grande livramento. O livramento foi de última hora, no momento que a gente não espera, no momento que Deus nos surpreende, assim como em Atos 2, de repente, subitamente, como em Atos 10, num momento o Senhor age a favor dos seus. O Senhor ouve a nossa oração. Muitas vezes a oração demora para ser respondida para nós, mas é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Cremos que Ele pode abreviar o tempo. Queremos que Ele abrevie o tempo, porque o tempo está muito longo já. Muito tempo, muito sofrimento, mas nós podemos crer na intervenção sobrenatural de Deus. O Deus Todo-Poderoso, um Deus que faz milagres extraordinários, que nós talvez nem entendamos, nem vamos entender tão cedo, mas o Senhor traz livramento e traz vitória, trouxe surpresa para a igreja, trouxe um grande poder e um grande temor naquele momento, porque eles viram que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos.
pelo seu poder que opera em nós. Também nós vemos que Deus derrota o inimigo. Eles ficaram confundidos e confusos. Ué, como assim? Não tinha como ele fugir de lá, não tinha como ele sair de lá. Mas Deus enviou um anjo e trouxe libertação para o apóstolo Pedro. Que bênção quando a gente pode ver que Deus age, Deus intervém, Deus muda a história, Deus faz milagres pelo seu poder. Após o encontro, qual o livramento que você precisa do Senhor hoje? Eu sei que temos muitas situações, mas o que é que você precisa do Senhor hoje? Você tem usado o poder da oração para abrir as portas dos céus? Você tem orado para que o Senhor faça a sua vontade na terra como no céu? Que Deus assim possa te ajudar. O texto de hoje, para a gente memorizar, é: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que Deus assim te abençoe, tenha uma boa semana, um bom estudo com os seus liderados e se precisar dos nossos contatos, estamos aqui à disposição. Que Deus abençoe vocês, boa semana, fiquem na paz.